Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que nos toca a todos: dinheiro. Mas atenção, esqueçam as folhas de cálculo e os gráficos complicados. Vamos falar do que se passa aqui, dentro da nossa cabeça. Porque a chave para a riqueza, ao que parece, não está tanto na matemática, mas sim na psicologia. E vamos começar logo com a pergunta de $1 milhão. Por que é que vemos pessoas brilhantes, com estudos, com bons empregos, que parecem ter tudo sob controlo e de repente tomam decisões financeiras que são um autêntico desastre? Como é que isto é possível? Bem, a resposta é surpreendente e é o fio condutor de toda esta análise. E aqui está, a grande revelação. É que as decisões sobre dinheiro raramente são tomadas com base na lógica pura. A verdade é que são quase sempre impulsionadas por emoções, por medos, pelas nossas experiências de vida. A verdadeira batalha com o dinheiro joga-se dentro da nossa própria mente. Então, para começar, vamos olhar para dentro, para aquelas armadilhas mentais que, sem nos apercebermos, sabotam a nossa saúde financeira. Porque, muitas vezes, o nosso maior adversário financeiro está a olhar para nós do outro lado do espelho. E a primeira armadilha é esta. Achamos que somos seres super racionais. Mas a nossa visão do dinheiro é, na verdade, completamente moldada pelas nossas experiências únicas. Pensem nisto. Alguém que viveu a crise de 2008 de perto vai ter provavelmente um medo profundo do mercado de ações. Já alguém que fez fortuna no boom tecnológico dos anos 90 talvez veja o risco como uma oportunidade de ouro. Nenhum deles está louco. Estão apenas a jogar jogos diferentes, com base nas suas próprias cicatrizes e vitórias emocionais. E isto leva-nos à segunda armadilha, a ilusão de que estamos totalmente no controle. Pensemos no caso de Bill Gates. Claro, um gênio, ninguém duvida, mas também teve uma sorte inacreditável, de 1 em 1 milhão, ao frequentar uma das poucas escolas no mundo que tinha computador nos anos 70. Agora, comparemos com o amigo dele, Kent Evans, que era igualmente brilhante. Tragicamente, morreu num acidente de alpinismo antes de se formar. Um foi um golpe de sorte, o outro um golpe de risco de 1 em 1 milhão. Ambos completamente fora do seu controle. E isto ensina-nos uma lição muito poderosa, resumida nesta citação. O sucesso e o fracasso são uma mistura muito complexa de esforço, sorte e risco. É por isso que a humildade é uma ferramenta financeira tão importante. Ajuda a não levar todo o crédito pelas vitórias e também a não levar toda a culpa pelas derrotas. E há outra armadilha mental em que todos nós caímos. Adoramos uma boa história. Histórias que nos fazem sentir bem, que nos dão esperança, mesmo que os números e os dados digam precisamente o contrário. São as chamadas ficções apelativas. E vemos isto em todo o lado, não é? O foco vai todo para aquele único vencedor da lotaria. E esquecemos-nos dos milhões que não ganharam absolutamente nada. Durante o grande boom das criptomoedas em 2021, as pessoas não compraram a tecnologia ou a matemática, compraram o sonho de ficar rico depressa. Porque, no fundo, quando uma história é boa o suficiente, nós queremos mesmo que ela seja verdade. Ok, mas as nossas decisões não acontecem isoladas. Para além da nossa psicologia interna, há todo um mundo de pressões sociais cá fora. Pressões que nos empurram para um jogo muito perigoso de comparação e de ego. Esta é talvez uma das armadilhas mais destrutivas, aquela corrida sem fim por mais. Basta olhar para o caso do Sam Bankman-Fried. Ele tinha mais de 20 mil milhões de dólares e mesmo assim arriscou tudo, incluindo o dinheiro dos clientes. Porquê? Porque a palavra suficiente simplesmente não fazia parte do seu plano. A comparação social faz com que a linha da meta esteja sempre a afastar-se e assim a satisfação torna-se impossível. E esta ideia revela uma verdade algo desconfortável sobre a riqueza. Aquela vontade de mostrar o que se tem nasce quase sempre do desejo de sermos admirados. Mas a realidade é muitas vezes o oposto do que se espera. É o chamado paradoxo do homem no carro. Quando se vê alguém a passar num Ferrari, o pensamento não é «Uau, que pessoa incrível!». O pensamento é «Epá, quem me dera ter aquele carro». Ou seja, os bens dos outros são usados como um espelho para os nossos próprios desejos. A admiração que se procura raramente aparece. E isto leva-nos a uma distinção que é absolutamente fundamental e que está aqui bem visível. Parecer rico está focado em gastar e naquilo que é visível, os carros, os relógios. O resultado é que, ironicamente, se fica com menos dinheiro. Por outro lado, ser verdadeiramente rico foca-se em não gastar. É algo que é invisível para os outros, as poupanças, os investimentos, e o resultado final é liberdade e opções. Portanto, a grande lição aqui é esta. A verdadeira riqueza é invisível. São as ações que não foram vendidas, as poupanças que estão no banco, os investimentos que estão ali a crescerem em silêncio. É isso que compra liberdade, tempo e paz de espírito. Não é o relógio de luxo. Muito bem, então, se conseguirmos evitar estas armadilhas todas, qual é o caminho a seguir? Esta última parte foca-se nas estratégias.
na mentalidade que é precisa não só para construir riqueza, mas, tão ou mais importante, para a manter a longo prazo. Olhem só para Warren Buffett. O grande segredo dele não foram retornos absolutamente astronómicos. Foi ter bons retornos, de forma consistente, durante um período de tempo incrivelmente longo. Vejam bem, mais de 97% da fortuna dele foi acumulada depois dos 65 anos. Isto é o poder do tempo e dos juros compostos em ação. É brutal. E o que é que isto quer dizer, no fundo? Quer dizer que a ferramenta mais poderosa que temos ao nosso dispor não é o gênio, mas sim a paciência. O objetivo não é ser o investidor mais talentoso da sala, mas sim conseguir manter-se no jogo o tempo suficiente para que a magia dos juros compostos aconteça. Então, como é que se consegue ficar no jogo? É preciso uma mudança de perspectiva. As quedas do mercado, os dias em que tudo parece estar a ruir, não são uma multa por se ter feito algo errado. Pensem nisso antes como uma taxa de admissão. É o preço que se paga para ter acesso aos retornos a longo prazo. É simplesmente o custo de estar no mercado. Querem um exemplo prático disto? Pensem na Netflix. Entre 2002 e 2018, as ações valorizaram mais de 35.000%. É um número absurdo. Mas, e aqui é que está o ponto, durante 94% desse tempo, a ação esteve a ser negociada abaixo do seu máximo histórico anterior. Para se ter acesso àqueles ganhos incríveis, era preciso aguentar o desconforto quase constante. Essa era a taxa a pagar. E é fundamental perceber isto. As competências que são precisas para construir riqueza são muito diferentes daquelas que são precisas para a manter. Ficar rico exige otimismo, exige tomar riscos. Manter-se rico, por outro lado, exige humildade, cautela e, acima de tudo, ter um plano de sobrevivência para quando as coisas, inevitavelmente, correm mal. Porque, no final de contas, o objetivo disto tudo não são os bens materiais. Como este gráfico ilustra, a forma mais elevada, mais pura de riqueza é a liberdade. É a capacidade de acordar de manhã e pensar: hoje posso fazer o que eu quiser. É ter controlo sobre o nosso próprio tempo. E isto deixa-nos com uma última questão para reflexão. Se a verdadeira recompensa do dinheiro é a liberdade, então talvez a pergunta financeira mais importante não seja como posso ganhar mais, mas sim o que é que para mim constitui o suficiente. É na resposta a essa pergunta que pode estar a verdadeira riqueza.